nós fizemos hoje pela manhã, vamos continuar fazendo. Nós vamos estar intercedendo pela família, não é? É uma perda dolorosa e nós sabemos bem o que é isso. Mas vamos também estar intercedendo por quem sabe pessoas que estão aqui. Talvez tenha alguém que veio aqui hoje sofrendo de alguma enfermidade, querendo que a igreja ore em seu favor por alguma área específica. Talvez uma decisão importante que você tem que tomar durante essa semana, uma aflição que você esteja passando. Nós vamos também estar orando por você. E por aqueles internautas, aqueles que estão acompanhando o culto via internet, nós também vamos estar intercedendo por aqueles que nesse instante, eu não posso ouvi-los, mas estão dizendo aí que querem também receber essa oração, não é? E nós vamos clamar ao Senhor. Se houver alguém aqui que está enfermo, alguém aqui que está precisando, dizendo eu quero receber essa oração, quiser vir aqui à frente, fique livre para fazê-lo. Nós vamos estar orando. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar ao Senhor? Você pode estender sua mão e abençoar e clamar a Deus em favor desses irmãos que estão aqui, daqueles que não estão aqui, mas presentes, mas em espírito estão aqui pedindo a Deus a sua intervenção. Bendito Deus, nós te damos graças por esse momento solene em que nós podemos nos debruçar, ó Deus, diante da tua presença e clamar pelo teu favor sobre estas vidas que aqui se fazem presentes e aquelas que aqui não estão, mas que nesse instante declaram que precisam da tua intervenção nas suas vidas, ó Pai. Queremos clamar em favor do Berto, da Martinha, dos demais membros da família enlutados que sofrem a perda do pai e agora, Senhor, precisam daquele consolo do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor venha com graça estender a tua mão sobre a vida de cada um deles, ó Pai, e trazer o consolo que só o Espírito Santo pode dar. Também clamamos por esses irmãos que aqui vieram pelas mais diversas razões, alguns clamando, quem sabe, por cura para alguma enfermidade, outros por alguma área específica da sua vida, de uma solução de um problema. Seja qual for, ó Deus, a necessidade que os teus filhos nesse instante clamam ao Senhor, como igreja, nós nos unimos para clamar, ó Deus, a tua intervenção em favor desses irmãos. Move a tua mão, ó Deus, em nome de Jesus. Move a tua mão em favor desses irmãos e daqueles que nos acompanham via internet. E age em favor dos teus filhos, Pai, e glorifica o teu nome através destas bênçãos concedidas a eles, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E se houver, ó Deus, alguma ingerência de qualquer obra das trevas, qualquer obra maligna, ó Deus, que seja repreendida em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem sentar. Irmãos, eu quero lembrá-los. Em primeiro lugar, quero nos dar as boas-vindas ao pastor Luiz, sua família, dizer que vocês fizeram muita falta aqui e é bom tê-los aqui em nosso meio de novo. Bem-vindos, tá bom? No nosso boletim nós estamos aí agendados uma reunião com a liderança da igreja e com os ministérios, os líderes dos ministérios. Todos os líderes dos ministérios, portanto, já devem saber quem são os líderes, né? Uma reunião na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, ali no Salão Social. Portanto, não faltem. É muito importante a sua presença, tá bom? E no terceiro sábado, que não é o próximo sábado, o próximo é o segundo, embora seja o terceiro, domingo vai ser o segundo sábado. No terceiro sábado, nós temos o encontro dos homens. Desde já comece a trabalhar, não é? Quando eu falo encontro de homens, nós não estamos aqui especificando casados, não. É homens, né? Encontro dos homens. Então, não importa se é adolescente, se é jovem, se é homem,
casado, encontro dos homens. Então, no terceiro sábado, às 8 horas, o nosso terceiro encontro dos homens. E no quarto sábado, o terceiro encontro das mulheres. Portanto, vamos estar orando e divulgando esse trabalho, tá bom? Para que seja bênção na vida daqueles que irão participar. Nós vamos cultuar a Deus agora, trazendo no altar nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé mais uma vez? Geraldinho é Paulo, né? O Paulo, né? Também o Daniel, a Camila e a Gabriela e o Daniel que está lá atrás, né? Trabalhando, é isso aí. Já que já visita, já trabalhando. É Solange, Montila, vê-la de volta, viu? Deus abençoe vocês. As crianças, por favor, venham aqui à frente. Calma, não desespero. Nós estamos bem desfalcados hoje, não é? E o pastor Luiz que veio aqui agradecer a Deus pelos nossos dízimos e ofertas e interceder em favor das nossas crianças também. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar esta noite. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia para cada um de nós. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos a oferta que nós fazemos diante de ti, porque é o Senhor que tem nos ajudado, ó Deus, a cada dia trazer o pão, Senhor, para os nossos lares. E nós pedimos, ó Deus, que a tua bênção seja abundante sobre cada família representada neste lugar. Senhor, abençoe as crianças que se apresentam diante de ti nesta noite. Aquelas que não puderam estar aqui, ó Deus, que a tua bênção seja sobre elas também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quando a gente quer, vamos continuar louvando o nosso Deus.
compartilhar o texto da palavra com os irmãos hoje. Está baseado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, versos 35 a 41. Bom ter a Camilinha aqui conosco hoje. Foi pastor dela no Brasil, desde quando era jovenzinha, né? E agora menos jovenzinha, mas bem jovem ainda. Aqueles lá de Valadares que nos acompanham, ó, a Camila está aqui hoje, viu? Ela não é mais tão jovenzinha como era que eu estava aí, viu? Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Amados, lamentavelmente tem coisas na vida que só aprendemos de fato com dor ou através de muitas dificuldades. Não deveria ser assim, mas a verdade é que há coisas que só aprendemos assim. Falando ao seu povo através do profeta Oséias, Deus diz que conheceu o seu povo no deserto, em terra muito seca. E aqui um parêntese aberto por mim. Nesse período em que Deus conhece o seu povo no deserto, em terra muito seca, o povo tem um relacionamento bom com o Senhor. Fecha o parênteses. Agora o versículo continua assim: quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, se ensoberbeceram e se esqueceram de Deus. Que coisa tem. Mas a história continua. O profeta Oséias continua falando o que é que Deus vai fazer com esse povo. Entendendo a índole do seu povo, ouça agora o que é que Deus diz que vai fazer para trazê-lo de volta, antes que ele se perdesse de vez. Deus diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Oséias 2,14. Eu a atrairei a nação, atrairei o povo para o deserto, e lá no deserto eu vou falar ao seu coração, como nos tempos passados. Por que no deserto? Porque no deserto há coisas que aprendemos, que não aprendemos em outro lugar, que não seja no deserto, por mais doloroso que seja. O texto que lemos nos fala de uma grande dificuldade
vivida pelos apóstolos, em que eles foram surpreendidos por uma tempestade que quase afundou o barco em que eles estavam. O texto diz que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Foi nesse momento que eles, apavorados com o que estava acontecendo, acordaram Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Mostrando o seu poder também sobre a natureza, Jesus repreende o vento e o mar, e eles se acalmam, e eles chegam ao lugar em que desde o começo Jesus havia dito que eles iriam chegar. Tomando esse texto como referência, eu quero lhes falar nesta noite sobre o seguinte tema: lições de uma tempestade. Lições de uma tempestade. Queridos, o que uma tempestade pode nos ensinar? O que nós podemos aprender com uma tempestade que às vezes vem em forma de uma doença grave, em forma de uma crise financeira ou de um problema familiar? Eu destaquei aqui 3 coisas para nós compartilharmos com os irmãos. Que lições nós podemos tirar de uma tempestade que nós tanto reputamos, que nós tanto desejamos que passe longe de nós? Nós aqui sabemos o que é isso, né? Quem vive na Flórida sabe o que é tempestade. Aliás, como diz aqueles ditados que estão correndo por aí, tempestade é coisa de fraco. Aqui é furacão mesmo. Aqui é furacão. Que lições nós podemos aprender com essa tempestade que assolou os discípulos no passado? Primeiro, podemos aprender que às vezes algumas coisas saem do nosso controle de uma hora para outra. Às vezes as coisas saem do nosso controle de uma hora para outra. Note, os irmãos, que eu disse que às vezes, não é sempre. Algumas coisas saem do nosso controle. Que coisas são essas? São situações que antes estavam controladas e tinham o seu prosseguimento normal, e de repente, sem aviso prévio, elas saem do controle das nossas mãos, nos deixando completamente desorientados, desnorteados e infelizes. Foi isso que aconteceu com os discípulos. A viagem estava tranquila. Irmãos, a viagem estava tão tranquila que Jesus pegou um travesseiro, desceu para o porão do barco, deitou e dormiu. Aquele balanço gostoso, daquele mar calmo, mar da Galileia por natureza, um mar calmo, porque na verdade é chamado de mar, mas na verdade não é um mar do estilo que nós conhecemos aqui. E esse mar da Galileia tem uma característica muito própria dele. De tempos em tempos acontece algo inesperado. Às vezes há uma bonança tremenda durante todo o tempo e de repente ele se revolta. Surge uma tempestade, e foi isso que aconteceu com os discípulos. Mas eles estavam tão tranquilos, e de repente eles são surpreendidos por aquela tempestade. Veja bem, aqueles homens acostumados a vida inteira ali chegaram ao ponto de pensar que eles iriam morrer afogados. Talvez foi a primeira vez que isso tenha acontecido com eles, deles pensarem que iriam ser submersos. Apesar de serem homens treinados, apesar de serem homens experimentados com as situações que aconteciam no dia a dia da vida no mar, contudo, aquela era uma situação pela qual eles ainda não haviam passado. O barco estava sendo assolado pelas ondas e já estava se enchendo de água, portanto, estava quase se afundando, e eles não conseguiam sair de onde se encontravam. Que situação caótica, crítica! Foi nesse momento que eles descobriram que não tinha mais o controle da situação e que a bagagem de conhecimento que eles tinham sobre navegação não era suficiente para salvá-los daquele desastre.
No mar desta vida, às vezes, isso acontece conosco também. Muitas são as situações em que tudo está correndo bem, quando de repente somos surpreendidos por uma tempestade, entre aspas, uma tempestade repentina que nos leva a perder o controle daquilo que antes estava indo bem sob controle. Isso pode acontecer no trabalho, na família, na saúde, nas finanças. Uma tempestade repentina chamada infidelidade conjugal desestabilizou a vida espiritual, familiar e até o reino de Davi. A morte do marido, de forma inesperada, agravou a crise financeira de uma família que por pouco não teve que pagar a dívida com a vida dos seus próprios filhos. História que se delaram com o profeta Eliseu. Uma doença grave abalou a estabilidade física e emocional do rei Ezequias. Uma desavença entre dois irmãos levou um a matar o outro. Tem coisas que às vezes está indo tudo bem, daqui a pouco isso foge ao controle das nossas mãos. E às vezes acontece de forma inesperada. Quantas vezes isso não tem acontecido conosco? É um casamento outrora estabilizado e feliz, e de repente acontece algo e leva por água abaixo toda aquela felicidade. É uma família ajustada e feliz, e de repente toda aquela alegria vai embora com a notícia que o filho ou a filha está envolvido com as drogas, com a prostituição e com o crime. E agora você, antes que estava tão confortável, agora você não sabe o que fazer. É a área financeira que está indo tão bem, de repente, o melhor administrador que você seja, você não consegue ter mais o controle dessa situação. Nós sabemos que é isso aqui na Flórida, muitos de nós pelo menos, né? Como essa crise imobiliária desestabilizou tanta gente. Um empresário um dia me convidou para almoçar com ele. E quando nós estávamos a caminho do restaurante, ele me disse: pastor, eu entendo porque muitas pessoas dão fim à sua vida num momento como esse. E entendo a diferença que Jesus faz na vida de uma pessoa. O senhor está andando com uma pessoa que acaba de perder 5 milhões de dólares. De uma hora para outra. E eu estava chateado porque eu tinha perdido 150 dólares naqueles negócios. E falei: uau. Quer queira, quer não, todos nós passamos ou vamos passar por isso um dia. Essas tempestades muitas vezes servem para nos mostrar que a nossa cultura, o nosso dinheiro, a nossa posição social elevada ou a nossa autossuficiência não tem valor algum diante dessas situações. Via de regra, são nesses momentos que descobrimos o quanto somos limitados e carentes do cuidado de Deus, o que nem sempre acontece em tempos de bonança. Glória a Deus. Meu querido, talvez você esteja passando por isso nesse exato momento, em alguma área da sua vida. Contudo, se essa é a sua realidade, não entre em desespero, porque isso pode ser apenas o começo de uma grande intervenção de Deus na sua vida. Amém. Amém? Lições de uma tempestade. Essa tempestade que assolou os discípulos no passado me ensina que Deus tem o controle daquilo que está fora do meu controle. Deus tem o controle daquilo que está fora do meu controle.
Se por um lado podemos aprender com uma tempestade que nem tudo está debaixo do nosso controle, por outro, nós podemos aprender também que aquilo que está fora do nosso controle está completamente debaixo do controle das mãos daquele a quem nós servimos. Razão pela qual nós não precisamos, eu não acontece isso comigo, porque não tem nem como descabelar, mas nós não precisamos nos descabelar e entrar em desespero, porque aquele que nós servimos tem o controle dessa situação que nos está trazendo inquietação e ansiedade. Certa feita, Jesus se retirou para orar sozinho no monte e pediu aos seus discípulos que fosse para o outro lado do lago de Genezaré, onde se encontrariam mais tarde. Enquanto Jesus orava, uma tempestade assolava os discípulos, empurrando-os para o alto mar. Por volta das 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, tudo escuro, mas aos olhos de Jesus tudo estava claro. A Bíblia fala que Jesus os via em dificuldade. Jesus os vê em perigo e vai em direção a eles, andando por sobre aquelas águas que ameaçavam submergi-los. O texto que lemos, que é outro texto separado, outro fato ocorrido, nos diz que enquanto Jesus dormia no barco, no outro, Jesus estava orando no monte. Nesse texto, nesse fato, que ocorreu no outro dia, Jesus estava no barco com eles. Uma tempestade se levantou contra eles, quase levando o barco a se afundar. Diz-nos o evangelista Marcos que levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ao ser despertado pelos seus discípulos, Jesus repreende a incredulidade deles e a fúria do mar e das ondas, mandando-os se acalmarem, dizendo: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Ao verem o que aconteceu, os discípulos ficaram maravilhados e deixaram escapar a seguinte exclamação: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No primeiro texto citado, Jesus anda por sobre as águas revoltas que ameaçavam seus discípulos. No segundo, ele ordena a fúria do vento e das ondas que se acalmem. O que Jesus queria nos ensinar, ou queria ensinar aos seus discípulos no passado e a nós hoje no presente? Queria nos ensinar e quer nos ensinar que, por maior que seja a força e a fúria da tempestade que nos faz perder o controle da situação, Ele a tem sob o seu controle. Amém. Glória a Deus. Um dos momentos mais importantes, me lembrei da pregação do pastor Vidal agora, por ocasião da vigília. Um dos momentos mais importantes e mais marcantes da vida e do ministério do profeta Isaías se deu numa ocasião muito difícil, marcada por 2 sofrimentos: a morte do rei Uzias, de quem ele era primo, um homem que reinara por mais de 50 anos e agora estava morto. Diz a Bíblia que por ocasião da morte do rei Uzias, Isaías vai ao templo, quem sabe cheio de inquietação, cheio de preocupação, cheio de perturbação, cheio de indagações, querendo saber: e agora? O que vai ser de nós? E agora? Quem é que vai nos governar? E agora? Quem é que vai? Não é Chapolin Colorado, mas quem sabe estaria dizendo: e agora quem é que vai nos defender? Isaías foi ao templo. Sabe por quê? Porque o trono de Israel estava vazio. Não tinha mais governo, não tinha líder, não tinha a presença daquele que os defendia dos seus inimigos, daquele que os guiava. E naquele dia a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Isaías. E a visão que Deus dá a Isaías é a seguinte:
Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu fui ao templo do Senhor e vi um alto e sublime trono, e nesse trono estava o Senhor cercado de seres celestiais, clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Para quem estava triste e sofrendo com a morte do rei que havia deixado vazio o trono de Israel, o que você acha que Deus estava querendo dizer para ele quando o fez contemplá-lo assentado no alto e sublime trono, cercado de glória e de seres celestiais? Estava dizendo para ele e para nós que muitas coisas podem sair do nosso controle, mas jamais sairão do seu controle. Ele continua governando todas as coisas com o poder da sua palavra. Porém, por isso, nós podemos descansar o nosso inquieto coração na sua potente mão. Anote agora, querido, se você tiver condições de fazê-lo. Se não tiver uma caneta e um papel, pelo menos anote a sua mente, porque depois vamos trazer aqui ao altar. Anote agora o que está te trazendo inquietação, o que está trazendo perturbação, o que está te levando muitas vezes não a dizer, mas a pensar. Não te importa que pereçamos. Anote agora o que saiu do seu controle e que agora está deixando você inquieto, o que está deixando você tão perturbado, o que está deixando você tão inseguro. E vamos dizer: Senhor, estas coisas saíram do meu controle, mas agora eu creio de todo o meu coração que elas estão no teu controle. Por isso, governa-as, guia, Senhor. Toma em tuas mãos isso e me faz descansar na certeza de que o Senhor, a seu tempo, virá em meu favor. Amém? Última lição que eu posso aprender nessa tempestade: de que Deus pode estar preparando algo melhor para nós. Deus pode estar preparando algo melhor para nós. Por maior ou menor que sejam as consequências de uma tragédia, podemos ter certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:26. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa dizer que até e principalmente as coisas ruins estão incluídas neste pacote, ainda que a minha mente não consegue ou não consiga alcançar a dimensão dessa verdade. Lamentavelmente, tem coisas na vida que só aprendemos de fato com dor ou através de muitas dificuldades. O salmista diz no Salmo 119, verso 17: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Depois de passar por uma enfermidade que quase o levou à morte, o rei Ezequias fez a seguinte afirmação: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tanto o salmista quanto o rei Ezequias está dizendo que aprendeu coisas que eles não conseguiram aprender de outra forma que não fosse através daquela. É como disse a missionária, conferencista e escritora Edmeia Williams, num dos seus livros: nas minas mais escuras e mais difíceis da vida podem estar escondidos os maiores tesouros. Nas minas mais escuras e mais difíceis da vida
podem estar escondidos os maiores tesouros. Você não sabe o que essa tempestade vai trazer para você. Você não sabe. Sua mente humana ilimitada, carnal, só pensa que Deus está de alguma forma te punindo, que Deus não está preocupado com você, Deus não está interessado no seu bem-estar, é por isso que deixou você passar por isso. Mas você não sabe de que Ele está te livrando ao permitir que você esteja passando por isso, ou que Ele trará juntamente com isso para você. Quando os discípulos se encontravam batidos por aquela tempestade, questionaram a Jesus com a seguinte exclamação: Mestre, não te importa que pereçamos? Nada poderia ser mais ofensivo do que esta indagação, mas mesmo assim, Jesus entendeu o motivo que os levaram a dizer tal coisa, mas tão logo fez o vento e as ondas se acalmarem, Jesus lhes dirige as seguintes palavras: Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ora, se Jesus os repreendeu, é porque Jesus queria que eles aprendessem alguma coisa através daquela situação. Do contrário, Jesus não os teria repreendido. Mestre, não te importa que pereçamos? Será que este mesmo pensamento, essa mesma interrogação, não tem passado na mente de muitos de nós? Especialmente quando passamos por certas tribulações que afligem a nossa alma, deixando-nos desorientados e sem ter o que fazer. Por quantas coisas nós passamos que não entendemos por que estamos passando, mas não temos fé suficiente naquele que nós dizemos ser o nosso Pai, naquele que nós dizemos que está cuidando de nós, e já começamos a duvidar do seu amor, começamos a duvidar do seu cuidado. Não te importa que pereçamos? A resposta de Jesus para essa questão é: sim, eu me importo com você. Foi por sua causa que eu vim a este mundo, foi por sua causa que eu morri na cruz, foi por sua causa que eu passei pelo que passei. Portanto, ninguém faz o que eu fiz se não se importasse com você. Você tem alguma dúvida? Você tem, Fabiana, alguma dúvida? Então eu te pergunto: você daria o Brian para morrer por qualquer um aqui? Você seria capaz de ver o Brian sendo chicoteado, espancado, cuspido, para salvar um desses que falou mal de você? Você seria, Tati, capaz de fazer assim? Você seria, Alva, capaz de fazer assim? Você seria, Rita? Você seria, Claudinha, capaz de fazer assim com seus dois filhos? Não, queridos, ninguém faria isso. Então, por que você precisa duvida que Deus está cuidando de você? Porque você está passando por um problema terreno, passageiro. Por que você duvida que Deus está cuidando de você? Que essa situação pela qual você está passando vai passar. Ela não é definitiva. Ela vai passar. E você vai ver que através disso, quantas bênçãos Deus trará para a sua vida. Especialmente se você aprender a lição de continuar confiando nele até o fim. Para Jesus, os discípulos deveriam sair mais enriquecidos em fé e em experiência daquela tempestade do que quando passaram por ela.
razão pela qual ele os censurou, e de fato isto aconteceu. Se durante a tormenta eles perguntaram a Jesus se ele não se importava que eles perecessem, depois da tormenta eles indagam maravilhados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas por certo, essa exclamação seria mais profunda se não tivesse vindo acompanhada de uma incredulidade, se não tivesse vindo acompanhado de uma incredulidade de que Jesus se importa com eles. Eu sabia que ele iria vir ao meu socorro. Mas mesmo assim, foi bonito vê-los dizer no final: quem é este? Ou seja, não há ninguém como ele. Não há ninguém comparado a ele que é capaz de fazer essas coisas em favor dos seus. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu não sei se você está passando por uma tempestade neste momento, mas se tiver, lembre-se que você não está sozinho nesse barco, como os discípulos não estavam. Jesus estava com eles. Como está com você? Você duvida que ele está com você? Então, como é que aquele barco iria afundar se Jesus estava dentro dele? Como é que o seu barco vai afundar se Jesus está com você nesse barco? É uma oportunidade que eu e você estamos tendo de firmar nele a nossa fé, de firmar nele a nossa esperança. Não é assim que nós conhecemos as pessoas que confiam em nós? No momento de fartura, né, Ivan? Todo mundo quer estar do seu lado, não é? Mas como é que você conhece quem são os seus amigos, aqueles que confiam de fato em você? São nos momentos de dificuldades, queridos. Muitas vezes Deus fala assim: meu filho, eu vou deixar você passar só para mim testar você, só mostrar para você como você precisa desenvolver um pouco mais a sua confiança em mim. Aquele que ordenou o vento e o mar que se acalmasse está com você. Não tem. Glória a Deus. Não. Glória. Meu querido irmão, ninguém gosta de passar pelas tempestades desta vida, mas o certo é que inevitavelmente nós passamos por elas, e muitas vezes elas servem para nos mostrar, primeiro, que às vezes somos surpreendidos por coisas para as quais não temos o controle, por maiores que sejam os nossos recursos. E se isso acontecer com você um dia, saiba que você está sujeito a passar por isso. Segunda lição: que aquilo que foge do nosso controle está no controle daquele que guia as nossas vidas, daquele nas mãos de quem está a nossa vida. Terceira lição: que há lições que não aprendemos nos bancos de uma escola, nem nos tempos bonançosos da vida. Há lições que só aprendemos ao passarmos pelas tempestades dessa vida. São elas que fortalecem o nosso homem interior, são elas que fortalecem o nosso caráter, são elas que fortalecem a nossa fé, são elas que fortalecem a nossa confiança. Você nunca vai encontrar uma pessoa de caráter firme que não tenha sido confrontado.
Você nunca vai encontrar uma pessoa honesta que ela não tenha tido a chance de surrupiar, de tirar a coisa de alguém. Como é que eu posso dizer que o Vidal é honesto se ele nunca passou pela prova de ter que mostrar que ele foi honesto? Como é que eu vou dizer que eu confio em Deus se eu nunca passei pela prova? São nesses momentos que o nosso caráter é forjado. Como é que eu vou dizer que eu sou um marido fiel? É muito bonito, né? Eu vou falar sobre vocês sobre a importância da fidelidade conjugal. Vou tomar como exemplo Adão. Adão é um homem muito fiel a Eva. E Eva era uma mulher fiel ao seu marido. Porque ela via aqueles rinocerontes, não achava nada engraçado neles. Isso, prefiro ficar com meu marido. Mas deixa se houvesse um outro bonitão lá. E Adão fosse fazer uma viagem para levar uns outros animais em outra região. Como é que ela iria provar que ela era fiel? Você está entendendo? É muito simples você dizer: eu tenho um marido que é fiel. É claro, você não solta o seu marido para nada, não desgruda o seu marido para nada. Só o fato de não desgrudar dele para nada já é um sintoma de que você não confia nele. Agora, você vai dizer que seu marido é fiel é quando ele tem chance de ir por aqui, por ali, porque não dá para ficar colocando uma tornozeleira nele o tempo todo monitorando. E quando você fica sabendo que ele passou por uns lugares aí, teve algumas propostas, e disse: não, eu tenho uma esposa me esperando, eu não posso fazer isso com Deus e nem com ela. Ah, agora sim eu tenho um marido fiel, agora sim eu tenho uma esposa fiel. Jovem, e você? Como é que você demonstra que você é um jovem de Deus? Quando aquilo que é oferecido para os outros jovens. Agora, se você diz que é um jovem de Deus e embarca em todas aquelas que os demais jovens fazem, você tem que questionar se você é mesmo de Deus. Naquele dia, quero concluir com essa frase. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Qual era o destino deles? A outra margem do mar da Galileia. Portanto, ainda que você esteja passando por uma tempestade, não perca o foco de onde você quer chegar. Toda tempestade é passageira, e essa que você está passando não é diferente. Coloque no seu coração: eu quero chegar do outro lado. Essa tempestade não vai me fazer retroceder, nem vai me afogar aqui. Eu chego lá. Amém? Curve sua fronte agora. Pense em algumas coisas aí que estão fora do seu controle, coisas que têm te deixado inquieto, intranquilo, ansioso, preocupado, às vezes até revoltado, porque antes estava tudo indo tão bem, daqui a pouco saiu do seu controle e parece que o seu barco está enchendo cada dia mais de água. Vamos colocar isso diante de Deus agora. Estenda a sua mão, mesmo sentado, estenda a sua mão, sim, para os céus, suas mãos abertas. No seu coração, diga assim: Senhor, eu quero colocar aquilo que eu acho que tenho controle e aquilo que eu já não tenho mais controle nas tuas mãos.
Em nome de Jesus, Senhor, faz comigo aquilo que o Senhor fez com os seus discípulos no passado. Repreende o mar, repreende esse vento, repreende essa tempestade. Não permita, Senhor, que eu seja incrédulo. O Senhor não entrou no barco da minha vida para que eu ficasse no meio do mar. Desde o começo que o Senhor já havia dito que queria que eles chegassem do outro lado. E eu quero chegar do outro lado com o Senhor. Toma minhas mãos, sustenta-me, Senhor. E ajuda-me a sair mais enriquecido dessa tempestade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé agora, queridos. Vamos cantar essa música. Quem é este que anda sobre as
hoje, ó Deus, até o fim, o Senhor continua o mesmo. E o que o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje. Deus, glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome nessa noite entre nós, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, ó Deus, solução para problemas que aqui foram apresentados, ó Pai. E que ao final possamos, com gozo, com alegria, dizer: quem é esse que pode fazer essas coisas tão difíceis? Que não seja Jesus Cristo, o meu Senhor. Aleluia, glórias ao Teu nome. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém.